Olá pessoal, vamos dar início a este vídeo que iremos tratar sobre a codificação de bacias hidrográficas nos sistemas de informações geográficas, especificamente utilizando o método de Otto Fastetter. Eu quero inicialmente começar mostrando para vocês todo o nosso material que nós vamos utilizar então para esse treinamento. Então eu tenho aqui uma página de repositório do GitHub, né? Minha página aqui, autocodificação. Nessa página então vocês têm acesso a todos os dados que são necessários para depois poder replicar então o que for feito aqui nesse treinamento. Então você pode fazer o download, né? E então aqui tem uma apostila da Ana que trata sobre a codificação de Otto, que eu vou falar um pouquinho. Tem o exercício aplicado com a ferramenta que foi desenvolvida. Tem aqui nesse diretório Fastetter tem então o instalador da ferramenta, tem os códigos aqui nessa add-in, tem alguns módulos do Python que são necessários para a ferramenta funcionar, que também estão aqui nessa pasta web. Então tem todo o material necessário. Não foi estruturado aqui para facilitar. Aqui a shapefile da rede teste que a gente utiliza, né? E ainda tem outros materiais aqui que falam especificamente sobre a ferramenta, né, que nós vamos tratar daqui a pouco. Tem aqui um Jupyter Notebook também, que é só uma exemplificação do texto. Foi retirado lá da Wikipedia, que foi montado por um especialista lá da Agência Nacional de Águas, né, que fala especificamente sobre, explica um pouco, né, a codificação de Otto. Bom, vamos começar então falando exatamente sobre isso. Codificação de bacias é necessária no sentido de que para a gestão dos recursos hídricos, cada trecho então, de rio tem uma área de drenagem associada, e essa área de drenagem, então essa microbacia, ela vai receber um código de forma que em qualquer aplicação, qualquer tratamento que for dar, a gente tem como acessar. Bom, existem diversas formas de classificar bacias, e o que a Agência Nacional de Águas, que é o órgão gestor a nível federal dos recursos hídricos no Brasil, adota é essa codificação de Otto Fastetter, né? Otto Fastetter foi um engenheiro brasileiro e iniciou então há mais de 30 anos atrás trabalhos nessa área e desenvolveu esse método hierárquico de codificar as bacias. E as principais vantagens, né, desse código criado pelo Fastetter economia de dígitos, tem uma topologia de rede hidrográfica embutida no próprio código, e isso, para aquela época que ele desenvolveu, era extremamente importante, uma vez que trabalhar com a hidrografia como uma rede, né, com grafos, necessita de uma capacidade de hardware e memória de computação bem elevada, e na época isso era restrito.
Então foi extremamente importante que essa topologia, ou seja, você saber quem estava montante, quem estava jusante, baseado apenas no código que a bacia recebia. Bom, é escalonável esse código, ele pode ser automatizado, né, com computação, que é o que nós vamos demonstrar aqui, e completamente então, compatível para utilização em sistemas de informações geográficas, como vai ficar bem claro aqui a partir da nossa atividade. Bom, claro que tem algumas desvantagens também. Algumas das desvantagens é que ele é indivisível para um determinado trecho, que é entre duas confluências, ele não é divisível, ou seja, então entre duas confluências eu tenho um trecho de rio unifilar, também não posso ter looping. Isso acarreta que para um desse determinado trecho entre duas confluências eu não posso dividir essa bacia, que no grafo eu não teria esse problema, porque eu poderia inserir um nó e quebrar um trecho em 2 ou 3, incluindo nós, que eu não quebraria a hierarquia dessa rede. Com FastEther isso é uma limitação. Bom, mas propriamente dito, o que é essa classificação? Como é que é executar essa classificação? Vamos iniciar aqui, vamos pegar essa bacia aqui de exemplo. E primeiro passo, então, dada a rede de drenagem pertencente a essa bacia, né, tá aqui, é identificar quem que é o corpo d'água principal, ou seja, qual que é o curso d'água principal dessa bacia, que aqui está destacada em vermelho. Então, esse é o primeiro passo para a codificação do FastEther, a identificação de quem é o corpo d'água principal. E tem uma regra para estabelecer. Vamos pegar aqui uma bacia esquemática aqui, né? Então, o primeiro ponto é identificar o trecho de foz, né? Então, aqui em verde a gente tem o trecho de foz, né? Tá em verde. E aí eu vou de jusante para montante, ou seja, lá da foz até as cabeceiras, ou seja, para cada trecho sempre vão chegar 2 outros trechos, né, para formar essa confluência. O que a gente tem? Quando então eu venho até esse nó, chegam 2 trechos. Quem que vai fazer parte do corpo principal? Aquele dentre os 2 que tiver a maior área de drenagem. Então aquele vem para o corpo principal. Passo para o próximo nó. De novo vão chegar 2. Quem que é o corpo principal? Aquele que tem maior área de drenagem. Então, sempre baseado na maior área de drenagem, eu vou para a montante, né? Vou caminhando a montante e vou a cada confluência entre os 2 trechos que chegam, escolhendo aquele que tem a maior área de contribuição até que eu chegue na cabeceira. Então, eu identifico o corpo na água principal, saindo de foz, indo até as cabeceiras, para cada confluência escolhendo aquele trecho que tem a maior área de contribuição. Então, definindo o curso d'água principal, nós precisamos então para cada um dos afluentes do corpo hídrico principal, definir as áreas de drenagem. Após o cálculo das áreas de drenagem de todos os afluentes, vão se separar as 4 maiores áreas. Então,
Aqui no exemplo a gente vê que as 4 maiores áreas dos afluentes foram selecionadas. E a gente vindo de jusante para montante, então essas 4 áreas de drenagem vão ser numeradas com os dígitos pares, né? A mais próxima da foz 2, depois a seguinte 4, 6 e 8. Então essas são as subbacias, né? A 2, a 4, a 6 e a 8. Então as 4 maiores áreas de drenagem são numeradas com os dígitos pares. Aqui 2, que está mais próximo aqui 4, 6 e 8. Entre a foz e a bacia 2 fica a interbacia 1. Entre a 2 e a 4 eu vou ter a interbacia 3. Entre a 4 e a 5, entre a 4 e a 6 eu vou ter a 5. Aqui ficou bem pequenininho, depois eu vou mostrar em detalhe. Mas então entre a 4 e a 6, a 5. Entre a 6 e a 8, a interbacia 7. E a de cabeceira, então, a interbacia 9. Então as interbacias vão ser numeradas, então, com os dígitos ímpares, né? Então aqui o detalhe que entre a 4 e a 6 eu tenho a 5. Ela ficou pequenininha aqui porque eram 2 afluentes, um continua o outro, né? Exatamente a próxima confluência. E aí, se essa subbacia ela já tinha um dígito inicial, que é aquilo que a gente chamou de R, a gente substituindo esse R pelo código, vamos supor que aqui fosse era uma bacia de nível 3, que era 454, eu adiciono então esse índice à frente e fico com a codificação do 4º nível. Então fiquei com a 4541, a 4542 e assim até a 4549. Bom, o passo seguinte é, cada uma dessas subbacias e interbacias agora são, para eu partir para o 5º nível, eu vou fazer incluir mais um dígito, pensando da mesma coisa. Vamos pensar aqui na interbacia 3. Então eu tenho a interbacia 3, a foz da bacia 3 e até onde ela começou até onde ela termina. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar todos os afluentes, calcular a área de drenagem de todos os afluentes ao canal principal. A mais próxima da foz dessa interbacia vai ser a 2, a próxima a 4, 6 e 8, da mesma forma. Mesma coisa com as interbacias. Entre a saída da interbacia e a subbacia 2 a 1, a 3 de novo ficou pequenininha aqui, aí depois entre a 2 e entre a 4 e a 6 a 5, 7 e lá no fim então a 9. Então de novo ali só para mostrar o detalhe da 3, né, entre a 2 e a 4, né? E aí eu adiciono mais esse dígito e aí vou para o 5º nível de codificação. E assim agora eu poderia continuar pegando cada uma das subbacias e interbacias, dividindo em bacias e interbacias de novo, adicionando e agregando códigos, até que vai chegar uma hora que eu não vou ter mais subbacias ou interbacias para ir agregando. E aí vai acabar, geralmente, dependendo da escala, vai até o nível 11, nível 12, né? Dependendo da escala que está trabalhando. Bom, para a América do Sul, né, para codificar todas as bacias da América do Sul, o que o Fastetter fez foi pegar aqui a costa e veio dividindo a costa. Pegou lá a primeira, né, pegou as 4 maiores, que é o Orinoco, Amazonas, Tocantins e a do Paraná Prata. Eram a 2, a 4, a 6 e a 8. Aí, lá do começo até
A2 é interbacia 1. Depois, entre A2 e A4, eu tenho A3. Aqui a Ilha de Marajó ficou entre A4 e A6, né? Ficou a interbacia 5. Depois, entre A7 e A8, eu tenho tudo isso aqui que ficou como 7. E, no fim, A9 aqui, já no sul da América do Sul. E aquela intrabacia que não drena para o oceano é o que a gente chama de intrabacia, uma bacia interna, que é lá nos Andes, é uma bacia zero, não drena para o oceano. Então, e aí a partir daqui você pode fazer então a divisão, daí pega 6, divide de novo, aí fica 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, e assim para cada uma delas vai codificando todo mundo. Então isso é a codificação de Otto Fastetter, você ir agregando a cada nível um dígito que pode ser de 1 a 9. E o interessante é que esses dígitos eles não vão funcionar como um número, eles vão funcionar como um texto. Então quando eu crio a numeração, né, das bacias, a ordem alfabética é como se fosse de texto e não de número, né, para ordenar então quem está montante e quem está jusante. Bom, esse é o código então que nós vamos trabalhar. Para trabalhar com esse código, o que eu automatizei foi feito um código em Python que automatiza então a criação desse código, ou seja, eu entro com os dados, né, com o vetor da rede de drenagem, com alguns atributos na tabela de atributos dessa shapefile, e com isso o algoritmo então faz a classificação e hierarquiza então essas bacias. E esse código, né, então implementado numa barra de ferramentas que está aqui, né, uma barra de ferramentas da metodologia de Otto Fastetter, que pode ser então, foi desenvolvida em Python para o ambiente do SIG ArcGIS, e ela então pode ser integrada ao software de SIG ArcGIS. A gente tem aqui, né, um combo box que eu vou selecionar qual a rede de drenagem que eu vou estar trabalhando, né, para saber sobre qual layer, né, a ferramenta vai estar executando. E aí eu tenho uma série de comandos por meio de botões que vão se executar então as tarefas de codificação. Esse primeiro botão aqui, que é exatamente o botão para codificar, então eu seleciono a rede de drenagem, mando codificar por esse botão. Esse botão então ele abre uma toolbox, né, que tem o algoritmo aqui de codificação de Otto Fastetter. Ele ainda tem dois modelos para, se eu quiser gerar uma shapefile das confluências ou das nascentes, mas basicamente aqui a gente vai trabalhar com a codificação. Uma vez clicando aqui, ele abre então o script e eu preciso entrar então com o diretório de trabalho, ou seja, onde que estão os dados, qual que é aquele código R lá da minha bacia, ou seja, qual que é o código inicial ao qual ele vai agregar então os dígitos da codificação, e qual que é a minha rede de drenagem. Depois eu vou entrar em detalhes aqui, quais os preparativos, a pré-configuração que eu tenho que ter nessa rede de drenagem para poder usar então a ferramenta. Ele tem aqui um botão de navegação a montante, né, que é esse botãozinho aqui, ou seja, selecionar os trechos que estão a montante. Então eu
eu pego a minha ferramenta de seleção do ArcGIS, seleciono um determinado trecho da minha rede de drenagem. Se eu utilizar então esse botão de montante, ele vai me fazer uma seleção de todos os trechos que estão montantes daquele trecho que eu defini. Isso depois de ela estar codificada, e essa seleção é baseada então no código, na hierarquização do próprio código. Mesma coisa eu vou ter para um botão para jusante, ou seja, eu seleciono qualquer trecho da minha rede de drenagem. Quando eu clico nesse botão jusante, ele me seleciona todos os trechos que vão me levar até a saída da bacia. O código de cursos d'água, se eu já porventura tiver o código de Otto Fastetter da bacia e eu quiser, a partir do código de Otto Fastetter, gerar o código de curso d'água, eu também posso, porque o código do curso d'água é uma parte do código da bacia, né? Que é qual o curso principal, né, daquele trecho. Então, se eu mandar codificar, ele já vai, né, se eu não tenho o código de Otto Fastetter e usar o algoritmo para codificar, ele já vai codificar e gerar também esse código de qual curso d'água, que é no caso se eu já tivesse o código de bacia e não tivesse o qual curso d'água. E essa ferramenta de acumulação é uma ferramenta bastante interessante, porque eu posso pegar qualquer tipo de atributo da tabela de atributos e acumular de montante para jusante, ou seja, por exemplo, a disponibilidade hídrica, né? Eu posso pegar desde a disponibilidade hídrica do primeiro trecho, que vai acumulando para o próximo, e assim ele vem acumulando, isso tudo sem eu precisar trabalhar com uma rede lógica, né, com gráficos, simplesmente baseado na codificação do Otto Fastetter. Então, eu posso fazer uma acumulação. Para isso, basta que eu tenha já selecionado aqui qualquer rede de drenagem, eu seleciono no combo box aqui qual que é o atributo que eu quero acumular, e a partir dele, então, eu seleciono o botão de acumular e eu vou poder acumular. Então, essas são as funcionalidades dessa barra de ferramentas que foi desenvolvida para a classificação de Otto Fastetter. Esse algoritmo, né, de Otto Fastetter, então, foi publicado num artigo no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos de 2019, né, no 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Então, está aqui o artigo, então, que publica, né, esse algoritmo que foi implementado, e aí explica que alguns dos detalhes, né, que foi utilizado para essa hierarquização. Assim, basicamente, ele tem uma rotina que identifica o canal principal, depois ele separa, então, os trechos que estão diretamente conectados, né, que são esses em azulzinho mais claro, e aí depois ele pega aqueles 4 maiores e vai colocar como se fossem as bacias, né, as bacias de 2 a 8, os dígitos pares. Depois, com base na distância até a foz, ele vai numerar de jusante para montante os diretamente conectados, que são interbacias. Aí quem tem distância menor que a distância do 2, ele recebe o código 1, todo mundo que está entre a 2 e a 1 recebe, entre a 2 e a 4 recebe 3, entre a 4 e a 6 recebe 5, e assim por diante. Aí depois ele
ele pega e todo mundo que era não conectado herda então o campo daqueles que eram conectados, né? Porque se para esse nível todo mundo recebe então aquele mesmo, e aí eu vou passar para o próximo nível e assim eu vou executando essa sequência recursivamente até que não fique mais ninguém sem estar diretamente conectado, né? Então o algoritmo é basicamente isso, está aqui, foi publicado e aqui nessa página está disponibilizado. Bom, agora a implementação disso, né? Então foi criado aqui um exercício para aplicar então essa barra de ferramentas, né? Que a título de exemplificar, né? Nada melhor do que realizar um exemplo, então, e aplicar esse algoritmo para codificar uma bacia, e é o exercício que nós vamos começar a fazer agora. A gente vai pegar uma bacia, né, que ela já está classificada pela Ana, então a maneira de verificar se o código estava funcionando era essa, né? A gente pegou uma bacia que já era codificada e codificou e aí comparou. A hora que os códigos bateram, o algoritmo então estava funcionando. Essa bacia é a bacia do Rio Itaúnas, né, que ela tem o código inicial lá com 75978, ou seja, ela é de nível 5, a gente vai classificar os demais níveis, né? Que ela foi escolhida como uma bacia de teste porque a Ana tem uma metodologia mais robusta, né, que faz toda aquela parte de conferência da topologia, consistência topológica, que é um plugin que chama PGHydro, né? Então, como ela foi escolhida para a implementação dos testes lá do PGHydro, a gente também usou aqui como a bacia teste para esse treinamento. Bom, a gente tem que partir de uma rede de drenagem. Então você pega uma shapefile em que os vetores são polilinhas e elas representam então a rede de drenagem, né, os trechos da hidrografia. Agora tem alguns pré-requisitos, né? O primeiro pré-requisito, e é importante, é porque como a gente vai basear aqui cálculos, né, de área de drenagem, área de o comprimento dos rios e por utilizar como pré-processamento uma outra toolbox que depois eu vou mostrar para vocês. Essa shapefile tem que estar no sistema de coordenadas projetadas, não tem que ser coordenadas plano retangulares, ou seja, coordenadas métricas. Então, se porventura a rede hidrográfica que esteja com coordenadas do tipo latitude e longitude, eles vão ter que ser reprojetados então para algum tipo de coordenada plano retangular. No caso, esse nosso shapefile ele já foi convertido então para o TM Fuso 24, que é o fuso onde está essa bacia do Rio Itaúna. Então, é pré-requisito estar numa projeção plano retangular. Outro detalhe importante é que tem que existir uma consistência topológica, ou seja, os vetores da rede de drenagem devem ter sido, dependendo do processo, né, de aquisição desses dados, eles
devem ter sido criados de montante para jusante, ou seja, o sentido de digitalização tem que ser de montante para jusante, ou seja, o sentido de fluxo dos vetores, né, tem que ser todos os vetores de montante para jusante, ou seja, o nó inicial, o nó final, o próximo, a próxima polilinha tem que começar no vértice final e assim por diante. Não posso ter nenhum gap, né? Eles têm que estar conectados e tem que ser vetorizados nesse sentido. Essa rede hidrográfica do rio Itaúnas, ela já era consistente topologicamente, a gente não vai precisar, não é escopo desse treinamento aqui falar especificamente disso, mas a gente cita aqui como exemplo, né, algumas ferramentas que permitem então fazer correção de sentido dos vetores, né? Uma é essa Water Utility Network Editing, que pode ser do ArcGIS, pode ser adicionada à área de trabalho, e tem uma função aqui que inverte então o sentido do vetor e pode ser utilizado então esse comando Flip Select Lines para, se eu precisar fazer uma reorientação de algum vetor. É interessante também salientar que uma das possibilidades é gerar essas redes de drenagem de forma sintética a partir de modelos hidrologicamente consistivos, né? Tais como os modelos de rede de drenagem sintética que o ArcHydro Tools constrói. Essas redes de drenagem oriundas dessa extração automática por ferramentas como o ArcHydro Tools, eles já geram então redes de drenagem consistidas do ponto de vista topológico, né? Então é uma maneira interessante. O problema é quando a gente recebe esse shapefile do DXF e aí a gente não tem informação de como foi gerado, como foi vetorizada essa hidrografia, então precisa fazer uma análise dessa consistência. E aí próximo pré-requisito é que essa tabela de atributos, né, e aqui no caso, né, eu estou abrindo a tabela de atributos da rede de drenagem que a gente vai fazer, já tem aqui, né, os concursos da água com a bacia, porque elas vieram da base da ANA. A gente vai recalcular então esses códigos num outro campo e aí a gente vai poder comparar para ver se a ferramenta funcionou. Mas o importante é que esse campo área, com esse nome assim, área, né, tem que ter na tabela de atributos. É o primeiro atributo que, se não tivesse, a gente ia ter que ter um jeito de ter a shapefile das bacias, calcular sobre as bacias e então passar esse, né, por um join, passar esse valor de área para a rede de drenagem. Aqui no caso já tinha, então a gente não vai precisar se preocupar, né? Mas precisa ter, um dos campos que precisa ter na tabela de atributos é esse campo de área, porque a identificação do canal principal se dá exatamente pela questão das áreas de drenagem, então, que é a área de drenagem então, de cada um dos trechos. E aí nós vamos ter que ter outros que vão ser realizados a partir de um pré-processamento, que são perímetro, área acumulada, distância até a foz, o que a gente chama de from node to node, ou seja, é aquela informação de que para qual nó da rede eu vou ir e para qual nó de rede eu estou recebendo, e ainda um identificador aqui que depois a gente vai poder linkar esses dados todos, que é esse RID. Então esses aqui a gente vai pré-processar e ir adicionando então,
na tabela de atributos. E aí que a gente começa então a atividade propriamente dita. Então, vou abrir aqui um ArcGIS novo, vou começar salvando aqui o projeto, colocar lá na pastinha que eu criei. Vou dar um nome aqui, 75978. Então criei o projeto com esse. Vamos estar criando aqui o projeto. E aí vamos então adicionar aqui a rede de drenagem. Então está aqui a minha rede de drenagem que nós vamos codificar. Vamos abrir aqui a tabela de atributos, eu tenho Attribute Table, e a gente vê aqui que tem já aqui a área de drenagem. É claro que já tem o curso d'água com a bacia, porque eu peguei lá da Ana, ele essa bacia já era codificada. O que nós vamos fazer agora é codificar a partir da ferramenta, colocar aqui num outro campo, e aí a gente vai poder chegar então à conclusão de que tem que ser igual, né? Se codificou, se a ferramenta funcionou, então vão ter aqui os mesmos códigos, né? Então a gente começa dessa forma. Então está aqui, no caso aqui a gente tem 65 trechos, né? Vamos seguir. Bom, agora continuando, os pré-processamentos que vão ter que ser feitos, ou seja, para a ferramenta de codificação automática funcionar, ela precisa ter uma série de campos dentro da tabela de atributos, que ainda não constam dessa tabela. O único que a gente tem por enquanto é a área, mas a gente precisa ter outra quantidade de campos que a gente vai pré-processar a partir de agora, porque são pré-requisitos para rodar a ferramenta. Bom, o primeiro deles é o comprimento de cada um dos trechos. Então, a gente precisa ter o comprimento de cada um dos trechos. Então, a gente vem aqui na tabela de atributos, vamos adicionar um campo adicionar um campo, e esse campo tem que ter um nome específico, tem que ser esse nome, porque senão não vai funcionar a ferramenta. Ele chama perímetro. Perímetro. E ele é do tipo double. Né? Criamos aqui o perímetro. E aí vamos calcular a geometria. Então, clico com o botão direito em cima do campo, cálculo de geometria, um yes aqui deu uma mensagem, é o comprimento, certo? Vamos usar o próprio UTM 24 e a unidade em metros. Assim aqui calculou, então já calculou o perímetro para todo mundo. Os próximos
valores e campos que a gente precisa calcular, vão precisar de uma toolbox que foi desenvolvida pelo ArcGIS pela NOAA, aquele órgão americano, National Ocean and Atmospheric Administration. Então, o nome da toolbox é STARS, Spatial Tools for the Analysis of River Systems. Né? Ele está apresentado no material do Peterson e Verhoef de 2014. Tá? Essa toolbox ela cria uma rede de drenagem, né? Ela cria uma network, uma topologia de rede, e nisso ela cria então alguns campos que de onde cada nó vai para qual nó, que é o que a gente depois vai colocar na tabela como from nodes to node. Então, para processar essa rede, a gente usa essa toolbox STAR. Então, eu já descarreguei ela, é fácil de encontrar, está disponível na internet, e coloquei aqui na raiz. Né? Então, eu vou lá, Add Toolbox, aí está aqui STARS, versão 2.06, essa é a Toolbox, Open, ele vai então inserir aqui no ArcToolbox essa toolbox. Então, ele colocou aqui, está aqui a STARS. Então tem aqui Pre-Processing, Calculate e Export. A gente vai usar aqui algumas funções do Pre-Processing. Né? Bom, o que essa ferramenta vai criar para a gente? Ela vai criar um File Geodatabase com 5 datasets, né? Sendo que 2 Filter Class, né, que vão ser os edges e os nodes, ou seja, os edges representando os trechos e os nodes representando os nós da rede, e 3 tabelas, que vai ser Node XY, Node Relationships e a tabela Relationships. Para executar isso, a gente precisa então criar um diretório vazio na pasta de trabalho do projeto. Então eu posso vir aqui com o catalog dentro da autocodificação e vou criar então aqui, clico com o botão direito, New Folder, e vou chamar esse diretório de rede. Então, criei aqui o diretório de rede. E quando eu for criar aqui o nome da rede, eu vou precisar colocar a extensão como MDB, porque na verdade ela trabalha com Personal Geodatabase. Então, o que nós vamos usar é essa ferramenta de Polyline to Landscape Network. Quem que é aqui a minha Stream Shapefile. Eu
usar autocodificação é a minha rede, certo? E a saída eu vou jogar no diretório que eu criei e vou chamar de rede MDB. Não sei. Bom, esse processo ele é um pouquinho demorado dependendo do tamanho da rede. No caso aqui não vai demorar muito porque é uma rede relativamente pequena, mas se eu estivesse trabalhando com uma bacia maior, com certeza demoraria bem mais, mas esse processo é um pouquinho mais lento, né? Vamos mandar rodar aqui. Então aqui o processo rodou, aqui foi bem tranquilo, levou 32 segundos porque o que eu falei, né? De novo, é uma redezinha teste bem simples. A gente fecha aqui, vou fechar aqui por enquanto a tabela de atributos e aí vamos ver aqui ele gerou aqui então aquelas 5 datasets que eu tinha comentado, Edge, Node e as 3 tabelas. O que a gente faz agora é que a gente pode adicionar essa Feature Class Edges ao projeto. Vou jogar aqui, na verdade ela tem o mesmo, ela é coincidente com a nossa rede de drenagem e aqui está a tabela de atributos. Agora nós vamos criar um campo, então, que vai ser o que vai armazenar o valor acumulado das áreas de drenagem a montante. Então a gente vai usar o algoritmo Accumulate Values Downstream da Toolbox Stars, que está aqui no Calculate Accumulate Values Downstream. E agora a minha entrada é esse edge que eu acabei de criar, certo? O nome do campo é esse mesmo, tá? ACC Down, que é a área acumulada. E o campo que eu vou acumular é o campo de área, porque eu quero as áreas acumuladas, certo? Então, mandamos rodar aqui. Ele também pode ser que demore um pouquinho, né? Aparentemente deve ser bem rápido, né? Fecho aqui. Então ele criou aqui agora o ACC Down, né? Então tá aqui cada um das áreas de drenagem acumulada para cada um dos trechos. E agora nós vamos então calcular a distância até a fossa, né? Então nós precisamos calcular as distâncias até a fossa. E para isso a gente usa aqui essa função que é o upstream
Distance Edges. Avança. Classe. De edges. Eu vou ter que pegar lá no meu MDB. Não é essa. É lá no MDB. Tá aqui o edges. Quem que é o campo? É aquele que eu já tinha incluído antes, que é o perímetro. E mando calcular. E ele está calculando então as distâncias até a foz. Completou. Posso vir aqui, abro a tabela de atributo. E agora eu tenho aqui um campo chamado UpDist. Então, campo UpDist. Os próximos dois campos que são necessários é o campo from node e to node, que é o que vai dizer nó de montante e nó de jusante. Então, de onde para onde. E esses campos from node to node estão numa daquelas tabelas que ele criou, que é a tabela Node Relationships. Então, deixa eu fechar aqui. Então, eu vou incluir aqui a Nodes Relationships, né? E eu posso abrir, então está aqui, From Node to Node. Então, os dois campos. E aí eu tenho um campo de identificação único aqui, que é o RID, né, que eu posso fazer um join com a tabela edges e aí herdar então esses dois campos para aquela tabela. Então, o que nós vamos fazer agora é fazer um join. Então, o edges, vamos fazer um join. Quem que é? Eu vou usar o campo RID com a tabela Node Relationships. Quem que é o meu campo chave lá é o mesmo RID. Todos os recordes, dou um OK, e agora eu tenho, se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu tenho então From Node to Node. Então tem UpDist, ACCTal, o RID, perímetro, área, From Node to Node. Todo mundo que eu preciso está na tabela de atributos dessa Future Class Edges. Como o algoritmo que eu preciso usar na minha ferramenta do FastEther, ele precisa apenas ler o DBF para armazenar no Pandas Data Frame, basta que eu exporte agora esse edges como uma shapefile. E aí esse shapefile que eu exportar é o que eu vou usar para a minha ferramenta do FastEther. Então, o que a gente vai fazer agora é exportar o edges, né? Vou vir aqui, edges, botão direito, data, export data. Para onde que eu vou exportar? Vamos lá, eu vou colocar ele aqui
vou exportar como shapefile. Só que agora eu vou chamar de rede 75 UTM pré-processado. Exportou, mando adicionar o projeto. Posso até remover. Se eu vier aqui, eu abro a tabela de atributos. Está aqui. Agora, esse Object ID 1 aqui é repetido. Nem preciso dele, posso deletar. Esse RID 1 repetido também não preciso. Posso deletar, não precisaria, mas aqui facilita. Então está aqui. Agora eu tenho RID, área acumulada, eu tenho a distância até a foz, from node to node, todo mundo. Né? Então tenho todos os atributos que eu preciso para rodar a ferramenta. Vamos tirar o resto aqui também. Então tá aqui, vamos fechar então aqui, dar um zoom aqui. Muito bem. Agora eu vou então vir aqui em Customize. Eu já tenho instalado a minha toolbar. Tá aqui metodologia de orthofaceter. Então tá aqui, né? Aquela barrinha que eu mostrei antes para vocês. Então eu vou incorporar ela aqui. Pronto. Quem que é a rede de drenagem? A rede de drenagem, e aqui eu aqui no caso já estava aberta, mas se não tivesse ele ia incorporar aqui a toolbox, uma codificação orthofaceter, confluências nascente, está aqui. Muito bem. Agora eu posso vir aqui, seleciono a rede 75978 UTM pré, e aí eu posso então chamar o algoritmo de codificação de orthofaceter. Então ele aqui chamou então o meu script para rodar. Então vamos lá. Quem que é o meu workspace aqui? Onde que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar dentro desse diretório. Então esse aqui é o meu workspace. O código inicial dessa bacia é o que eu falei, 75978. Quem que é a rede de drenagem? É a rede UTM pré. Vamos executar. Ele está fazendo então a execução do algoritmo, né, para a codificação de orthofaceter. Bom, aqui então ele completou, ele levou aqui 1 minuto e 31 segundos, né, rapidinho para uma bacia pequenininha dessas. Para vocês terem ideia, eu já fiz a codificação para testar no Tietê inteiro. O Tietê inteiro ele levou em torno de 4 horas para codificar e o pré-processamento também umas 4 horas. Então, bacias maiores ele leva bem mais tempo, né? Mas bacias pequenas é rápido. E aí, se a gente abrir a tabela de atributos aqui, a gente vai ver que foram... Aqui é um detalhe interessante, ele não aparece, né? Então a gente tem que vir aqui, remover. Só que às vezes acontece isso, nem sempre, mas...
E sim, agora sim. Então ele já incluiu aqui os campos, né? Fastether, né? Os campos cocurso, que é o do cocurso d'água, e ainda o nascentes e canal. Canal é assim, todo mundo que tem um aqui é canal principal, todo mundo que tem N são os outros trechos. Nascentes, quem tem um é nascente, quem tem zero não é trecho de nascente. Então vamos aqui só fazer alguns testes aqui, ó. Vem aqui em Select by Atributos. Então vamos lá, vamos pegar aqui o canal igual 1. Então tá lá, meu canal principal, ele selecionou. Então já criei aqui um campo que identifica quem que são o canal principal. Depois eu posso vir aqui, ele também já me gerou nascentes igual. Aí tá lá, todos os trechos que são trechos de nascente, ou seja, que não tem ninguém depois deles. Aqui no caso até a maioria, né? E depois aqueles outros dois algoritmos, eles geram, eu posso extrair os pontos, né? os nós das confluências e das nascentes. Muito bem. E olhando aqui para a tabela de atributos, então vamos fazer o seguinte, aqui vamos pegar a bacia e jogar aqui com a bacia do lado do Fastether. Então tá aqui, a gente pode verificar que ficou absolutamente igual. Se fosse quisesse conferir uma bacia maior, se eu, testando o algoritmo, select my attributes, eu quisesse selecionar aqui igual. O bacia ele tem que selecionar todo mundo. Todo mundo. Não ficou ninguém diferente. Então, funcionou. Então, ele codificou adequadamente, exatamente como a Ana realiza o seu como a Ana realiza a codificação. E aí a gente pode agora, vamos lá, eu pego aqui a minha Select Filter. Se eu pegar, por exemplo, esse trecho, quero saber quem está a jusante. Selecionei a rede, selecionei o trecho, ele selecionou quem está de montante. Tá? Todo mundo até a fossa. Agora vamos supor que eu pegue esse trecho aqui, selecionei esse trecho e quero saber quem está a montante. Então ele seleciona, aqui está dando até um zoom, né? Mas ele selecionou aqui então todo mundo que está a montante. Então, e assim eu posso fazer e selecionar os trechos de montante ou o trecho até selecionar todos os trechos. Então aqui o concurso d'água, na verdade, ele já gerou a função de acumulação. Eu teria que vir aqui escolher qual o campo que eu quero, né, acumular. Sei lá, eu poderia escolher um campo aqui e mandar acumular. Então deixa eu selecionar, zoom, mas eu estou extremamente rápido. E aí ele tem aqui, ele criou um novo
shapefile com um campo de perímetro acumulado. Cria um novo campo perímetro acumulado. E gerou um novo shape aqui também. Então, extremamente funcional, extremamente simples, tem um trabalhinho de pré-processamento, mas uma vez que você tem todas as informações na tabela de atributos, você desenvolve e aí pode trabalhar com a codificação de forma automatizada, integrada no ambiente Cid. Espero que vocês tenham gostado, achado usual. O material e a ferramenta vão estar, tem o link aí na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso a esse material. Até um próximo vídeo.